Transportador, você que está crescendo aí na sua empresa, está evoluindo, está escalando a sua empresa, hoje o podcast está fantástico e a gente vai falar um assunto muito importante, mas assim, da base do transporte, da base da logística, que é sobre seguros. E não só sobre seguro de cargas, como todos os tipos de seguro. E para isso, você clica aqui no joinha, assina o nosso canal e segue a gente. E também compartilha esse vídeo. Esse vídeo vai ser muito importante para você e para os seus colaboradores também. E eu estou aqui com uma pessoa especial que já está nesse ramo de transporte há muito tempo, que é a Cibele Borleng, da Impactare, né, Cibele? Isso, da Impactare Seguros. Prazer em recebê-la aqui, Cibele. Obrigado, Jefferson. Obrigado pelo convite. É uma honra aqui estar com vocês. Bacana. E a gente estava comentando aqui antes de começar a conversar, né, que a gente muda o sobrenome da gente quando a gente tem uma empresa, né? Então é Cibele da Impactare, né? Impactare, né? O Borleng ficou na família transportadora aí, que vem desde o meu avô, né? Meu avô era transportador, meu pai, hoje são meus irmãos, né? Que eu bacana. Tem nessa parte dos seguros. Tem toda essa história na área de logística. Tem. Super gratificante essa evolução, né? Tanto das transportadoras que vocês administram, que a família administra, quanto as outras empresas, que são várias, né? Várias. É uma família de empresários, empreendedores. E acho que isso que faz um pouquinho o diferencial, a gente poder ter a contribuição do seguro, mas com esse olhar de empresário, né? Aqueles transportadores que estão em crescimento, a gente consegue ter essa visão, porque a gente passou por isso, a gente viu como que foi essa evolução, né? Uns já estão enormes, né? Outros ainda em evolução, mas a gente vem contribuir com essa área de seguros. Que bacana, né, Cibele? E o que você falou é extremamente importante, né? A gente vê muitos transportadores aqui do canal que estão crescendo, que estão evoluindo e precisam de referências. Precisam de referências na área de logística, na área de seguros, em todas as áreas ali que envolvem o transporte, né? E é muito bacana ter você aqui para falar um pouco sobre isso, justamente para esse pessoal que está crescendo, né? Legal. Eu acho que o seguro é muito importante, né? Quando você começa a montar um negócio, né? É lógico, você não monta ele para ser pequeno. Você já visualiza um crescimento, você já quer ver outros, se pega como referência outros transportadores que já cresceram, já chegaram lá. E, às vezes, a gente precisa olhar para eles, o que eles têm, o que eles fazem. E, às vezes, o seguro é uma perninha, né? Mas que influencia no final do seu resultado, porque está ali dentro do ad valorem que o transportador vai cobrar. Então, tem uma grande importância a área de seguros, principalmente para os transportadores aí que estão crescendo, precisam conhecer um pouquinho sobre isso, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Com muitas adversidades e é extremamente importante essa área de seguros. E aí, Cibele, se você pudesse falar um pouquinho, retroagir um pouquinho, falar um pouquinho da sua história aí de alguns anos, né? Posso falar a quantidade de anos? 20 anos a Impactare faz esse ano. Que maravilha. Em julho, mês que vem, fazemos 20 anos de Impactare Seguros. É uma empresa próspera, cresceu muito nesses anos, né, Cibele? Sim, graças a Deus. Explica um pouquinho aí como é que surgiu a ideia da Impactare. Bom, há 20 anos atrás, eu trabalhava com meu pai na transportadora, né, dele, e eu acabei saindo, casei, acabei saindo, indo trabalhar com a minha irmã. De repente, ela tinha uma escola de educação infantil. Na época, eu fazia psicologia, estava lá no comecinho da faculdade. E ela engravidou e falou assim, não vou querer mais tocar o negócio. A gente passou o ponto, vendeu. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer, né? E aí, eu estava com meu pai falando sobre, para minha irmã, um cunhado meu, para eles abrirem uma corretora de seguros, tal, porque aqui na família tem demanda, você já começa com cliente, tal. E aí eles falaram, mas tem que fazer 2 anos de SUSEP, é complicado, falando as dificuldades, tal.
E eu, do lado do meu pai, sempre fui chaveirinho dele. Todos os negócios que ele estava, eu sempre acompanhei dentro da transportadora onde ele estava. Eu sempre fiquei de olho como ele geria, como ele negociava, como ele lidava com a equipe. E aí ele virou para mim e falou assim, Cibele, esse negócio é para você. Vai atrás disso. Eu, sim, senhor. Fui lá, fui procurar no Google. Quero ser uma corretora de seguros. Google me trouxe num site da Fonenseg, onde falava último dia de inscrição. Eu nem sabia do que, eu estava lá me inscrevendo, me inscrevi para a prova. Depois que eu me inscrevi, eu liguei lá e falei, então, fiz a inscrição aqui, o que vai cair? Matéria dos 2 anos de curso. Você não fez o curso? Falei, não. Como eu tenho acesso ao material? Compra. Chegou em casa, 6 apostilas, eram fichários. Desse tamanho, com todo o conteúdo sobre seguro. Desafio. Nossa, aí estudando para fazer a prova. Aí minhas irmãs, não, eu vou com você, tal. Também fizeram o estudo. Enfim, aí no final não tive tanto eu tive que fazer uma leitura meio dinâmica, porque meus pais sofreram um acidente, tive que ajudar, tal. Mas no final fui para a prova. Fiz a prova e aí no final... Quando eu estava fazendo, passou um mês, acho que quando foi ver o resultado, né? Eu fiz uma lista de desejos. Um dos meus irmãos chamou eu para voltar a trabalhar com ele na transportadora. Meu marido chamou eu para trabalhar com ele na consultoria tributária. Minha irmã, ela tem uma agência de turismo, me chamou para trabalhar na agência dela. E aí eu fiz uma lista. Eu tenho essas opções, né? Eu falei, e tem também a corretora de seguros, mas essa só se Deus quiser, porque, gente, eu fiz leitura dinâmica, não fiz o curso, né? Vai ser bem difícil eu conseguir. E aí, no dia seguinte que eu fiz essa lista, era o dia que saiu o resultado. E aí, quando eu entrei para fazer o resultado, saiu Cibele, aprovada em pleno, todas as modalidades de seguro. E aí veio como uma resposta, e é isso que Deus quer. E aí eu fui para as cabeças. Aí a minha cunhada, a Thaís, ela falou, eu já vendo plano de saúde, se um dia você for abrir mesmo a corretora de seguros, que eu comentei, eu quero abrir com você. Aí eu falei, já tenho, vou tirar a SUSEP, eu vou abrir a corretora de seguros. Ela, bora que eu vou com você. Aí a gente se juntou, ela é minha sócia hoje, e eu tenho mais uma que entrou depois, que é a Dani. E aí eu e a Tá começamos a corretora de seguros há 20 anos atrás, numa salinha no meu apartamento. E dessa salinha eu tinha uma visão da janela, assim, que era uma casa que tinha um escritório de contabilidade e uma corretora de seguros, uma casa enorme. E meu marido é contador. Falei, Néder, olha, já pensou? Nós dois, recém-casados, 20 aninhos, né, super jovens, e eu super sonhadora. Eu falei, já pensou um dia, eu e você, no nosso imóvel, trabalhando juntos? Olha que legal, corretora de seguros e escritório de contabilidade junto. Eu e você, certinho, cada um com seu negócio. E comecei lá do meu apartamento, ele também era funcionário, começou no escritório contábil, e fomos galgando isso daí, fomos crescendo. Como eu tinha experiência na área de transporte, então trabalhava com meu pai, depois com meu irmão, eu entrei também na área de seguros para o transportador, né? Já 20 anos atrás eu já comecei a me interessar por isso. E assim que a gente Que bacana, começou. assim que começou, né? Assim que começou, e aí, lá na casinha. Dali pra frente, foi só evolução. Aí foi só evolução. Depois de alguns anos, me recordo se 10 ou 7 ou 10, por aí, que meu marido comprou o terreno, construiu aquele prédio que você foi, que ele falou, vem aqui que tem um andar livre, que a gente pôs a placa, certa com impactar, e que eu vi, Néder, se lembra? Há anos atrás que a gente sonhava de trabalhar junto. Olha, aconteceu. Você com seu escritório, eu com o meu. A gente aqui junto, no mesmo edifício, no mesmo lugar. Então, sonha mesmo, sabe? Já é uma mensagem para o transportador. Já tem algo na mira, visualize, batalhe muito. Vai com fé. Vai com fé que você vai crescer e vai alcançar. E vai alcançar. Muito bacana. Porque você, contando a sua história, Cibele, é muito bacana, porque a gente vê isso em muitos transportadores, que a gente tem mais de 1.300 aqui, né? Então, são muitos transportadores que passam todos esses
essa jornada, né? De começar do zero, aí tem um caminhão, depois tem 2 caminhões, e vai crescendo aos poucos, e muitos são gigantes hoje, né? É muito bacana a gente ver esse crescimento. E aí, Cibele, o que a gente faz, né? O transportador, para que ele consiga crescer e tal, ele tem algumas obrigações. E uma delas é que você vai ajudar a gente aqui. É o seguro. É o seguro. Exatamente. Que tipo de seguro o transportador tem que ter ali no começo e depois quando ele tiver um pouco mais adiante? Então, antigamente, até o ano passado, o único seguro obrigatório era o RCTRC, que é o de responsabilidade civil do transportador. O que é? Quando o transportador pega a carga e durante o percurso ele sofre algum acidente. Então, esse era o único obrigatório. Mas a partir da nova lei que surgiu ano passado, o RCDC, que é o desvio de carga, responsabilidade civil, antes era RCFDC. Por quê? Antes era facultativo, não era obrigatório. Hoje é obrigatório, né? Então, o roubo, o seguro para carga, caso ela venha a ser roubada, virou obrigatório também. E o terceiro seguro que virou obrigatório é o RCV, que é para o veículo transportador, que aí cobre dentro dessa cobertura os danos materiais e danos corporais. Então, se o veículo transportador bater num veículo terceiro, cobre o veículo terceiro, e se alguém se machucar, aí também todas as coberturas hospitalares, cobre no danos corporais. Então, esses 3 seguros agora viraram obrigatório e o transportador tem que contratar. E quando o transportador ele tem autônomos, pessoal agregado, né, para fazer ali as entregas, muitos têm Fiorino, tem caminhão de pequeno porte, né, ali as vans e tudo mais. Esses agregados, o seguro é pelo transportador ou é o agregado que tem que fazer esse seguro? Ele pode ser pelo transportador. O transportador, pelo menos, precisa ter pelo menos um veículo para ele ter a NTT e fazer o seu seguro. Depois, ele tendo um contrato com esse agregado, né, ele pode incluir o veículo dele e a averbação da carga que vai para o veículo dele na apólice do transportador. Então, ele assegura também a carga e, se ele quiser incluir o veículo daquele agregado também no seguro de RCV, que é do veículo, também tem como ele fazer o seguro para aquele agregado. Agora, o RCV ele é obrigado para o transportador ou é obrigado para o agregado? É obrigado para o transportador, mas se o agregado estiver trabalhando para o transportador, ele tem como até fazer um seguro da viagem, daquela viagem. Entendi. Né? Não é o seguro do mês todo, é daquela viagem. Então, esses são os obrigatórios. São os obrigatórios. Aí tem os que não são obrigatórios, mas os transportadores fazem, que é, por exemplo, o seguro da frota, que é do caminhão. Então, se roubam o caminhão em si, não é obrigatório ele fazer esse seguro, mas também tem. Tem transportador que tem um caminhão, valor super alto, e rouba. Né? E aí ele perde o faturamento dele, né? Ele não tem como mais trabalhar. Se ele não tem seguro, não tem o dinheiro para ele comprar o outro veículo. Né? Então, é um seguro muito importante, mas que não é obrigatório. Aí, quais os benefícios da gente ter esses seguros aí? Olha, a gente está há 20 anos, né? Então, temos historicamente alguns transportadores que a gente já passou, em que no começo, quando estavam nesse crescimento, falavam: o seguro está muito caro, acho que eu não vou fazer, eu vou assumir o risco. Mas o que acontece com assumir o risco, né? Você está transportando uma carga que não é sua, então a responsabilidade é sua. Deus o livre, acontece alguma coisa, você é roubado ou danifica a carga. Você fica com esse prejuízo, você tem que arcar com esse prejuízo. Se você tem o seguro, não impacta no seu caixa, não impacta na sua moral com o cliente, porque às vezes, se você não tem o seguro
e tem que arcar com esse prejuízo, você vai ter que pegar empréstimo, você vai danificar os seus resultados. De repente, você pode perder o cliente, porque o cliente vai ter, opa, eu, né, não recebi aquele valor da carga. E, às vezes, você perde até contrato. Muitos clientes exigem, na hora de contratar, olha, vem cá, transportador, vem participar aqui do bid, deixa eu ver a sua cotação, mas você tem seguro? Ou seja, se eu entregar a carga na sua mão e acontecer alguma coisa, você vai me pagar? Então, um dos benefícios é você ganhar essa cotação, né? Não ser excluído pela falta de seguro. Outra, você não prejudicar o seu caixa. E outra, você não perder cliente. Excelente. Então, assim, se a gente pudesse comparar, né? Quanto custa um cliente, né? Agora, quanto custa um seguro que você embute na tarifa do frete? Exatamente. E é legal, para o transportador que está em crescimento, o seguro de carga, ele é uma taxa sobre o valor transportado. Então, se você está pequeno e está transportando um valor menor, você vai pagar um valor menor. Agora, você vai crescendo, na medida que você vai crescendo, o seguro vai crescendo com você. Só que, por outro lado, você está repassando esse custo para o cliente. No seu ad valorem, tem lá ad valorem, você pega a sua taxa e coloca. E esse ad valorem não é a taxa exatamente que você vai pagar, porque você tem outros custos. Você vai ter um custo de gerenciamento de risco, você vai ter um custo, às vezes, para colocar uma isca, uma escolta. E aí você pode colocar, junta todos esses custos que você tem e coloca ali para você repassar para o seu cliente. Então, você fica seguro aqui, você mostra uma segurança aqui para o seu cliente e ainda tem um resultado. Bacana. E aí você conquista os clientes, você mantém o cliente, você, na verdade, vira uma empresa adequada ali ao mercado. Muitas vezes, né, a gente ouve aqui muito, todos os dias, né? Mas o meu preço, né, isso vai impactar no meu preço, eu tenho que baixar o preço, tenho que baixar o preço. A gente ouve isso todos os dias dos transportadores, porque eles querem baixar o preço para conseguir aquela carga, né? O preço do frete é muito leilão, né? E como é que, né, você como empresária, você também tem isso dentro da seguradora, né? Você tem ali, né? Como é que você imagina assim, poxa, eu vou embutir aquele seguro ali, mas o que eu posso fazer como empresário ali para transmitir essa segurança para o meu cliente, que eu sou um pouco diferente dos outros do mercado e por isso eu tenho que cobrar o preço justo? Às vezes, você contratando uma boa apólice, você tendo um corretor que te ajuda no desenho dessa apólice, você consegue um limite maior. O que é esse limite maior? Eu posso otimizar o meu veículo. Eu coloco mais cargas dentro de um único veículo, autorizado pela seguradora, com limite maior. E com isso, com esse limite maior, eu distribuo esse custo para mim e eu vou cobrar no ad valorem individual para cada cliente. Olha que jogada interessante. Né? Às vezes você olha só taxa e não vê limite. Só vê taxa. Eu vou reduzir a taxa. Mas espera aí, quanto você está otimizando a sua carga? Então, com aí, você consegue reduzir esse custo. O outro é trabalhar muito na prevenção. Por que na prevenção? Que é um bom gerenciamento de risco, um bom checklist. Porque se você previne o sinistro, quanto mais renovações que você tem na sua apólice sem acionar ela, mais bônus e menor vai ser sua taxa. Por que um transportador fala, mas fulano tem um custo melhor de seguro e eu não consigo? Porque fulano já construiu um histórico, ele investiu nessa prevenção
E aí a gente consegue negociar melhores taxas. Mas tudo tem que ter um começo. Às vezes eu começo com uma taxa alta de seguro. Por quê? As seguradoras não conhecem você, transportador, não sabe ainda como você trabalha, não sabe se você faz um bom gerenciamento do seu risco, um bom cuidado para que você não seja roubado, para que você não faça o checklist para que não cause acidente, faça treinamento com os motoristas para eles terem uma direção segura. Então, se você, transportador, investe nisso e a seguradora vai ver esse resultado na sua sinistralidade, a gente pega tudo isso, esse histórico, mostra o que o transportador faz e mostra isso para a seguradora numa renovação e trabalha para a redução dessa taxa. E ano a ano, fazendo isso, a sua taxa vai ficando cada vez melhor, porque a seguradora fala, vale a pena eu reduzir a taxa e manter esse cliente aqui comigo, porque ele está me dando lucro. Resultado. Está me dando Quanto resultado. menos você usa o seguro, mais receita para a seguradora. Melhora as condições da sua taxa de seguro. Então, você vai construindo a sua taxa de seguro ao longo dos anos. Ao longo dos anos. Então, às vezes, até começa... O transportador que está começando, às vezes, paga prêmio mínimo, nem chega nesse valor. Ele vai pagar R$500 de prêmio mínimo, tem a pólice que é 1.000, depende do tipo de mercadoria, região, né, valor. Então, e aí, na medida que ele vai crescendo e vai mostrando, olha, já está há 2 anos aí pagando prêmio mínimo, por exemplo, sem sinistro. Agora está aumentando o meu faturamento, eu estou crescendo. Então, eu já vou começar a pagar mais que o prêmio mínimo. Ok, mas você já tem um histórico construído. Por isso que é legal começar a construir esse histórico. Olha, já tenho 5 anos aqui de histórico, trabalhando sem sinistro. Isso é muito importante. Você está me falando 2 coisas. Uma, que ele precisa ter Aliás, você está me falando 3 coisas. Uma que ele precisa ter um seguro, né? Outra, que ele precisa trabalhar isso durante os anos, né, com checklist, com atenção, com organização, com planejamento, para que ele não tenha nenhum tipo de sinistro. A gente sabe, né? Se ele tem algum sinistro, não impacta só ali no valor da carga, ele perde um monte de credibilidade. O cliente final é impactado. Se o cliente final, quem vai receber a carga, é impactado, quem demandou o transporte, ele vai ficar furioso, mesmo que esteja tudo segurado, ele vai ter problema, porque... Imagina só, você tem ali uma carga, digamos que alimentícia, que vai para um supermercado. A gôndola está vazia, está acabando o estoque, e o seu caminhão está indo fazer a entrega, e acontece alguma coisa. O custo do seguro, legal, vai repor, ele fez tudo certinho. Só que se ele não tomou as devidas precauções, pode ser que haja o sinistro e o impacto é gigantesco. Imagina o supermercado sem mercadoria para vender. Exatamente. Ele pode até falar, olha, eu não quero mais transportador aqui, não. Porque ele me dá muito sinistro, ele não entrega e não tem as ações para evitar que isso esteja acontecendo. Ele mesmo corta. Muito interessante. Então, primeiro ele precisa ter o seguro, depois ele precisa ter um planejamento, ali uma construção daquela taxa de seguro que ele vai abaixando, que ele vai monitorando e mantendo os clientes que ele conquistou durante os anos. E terceiro, ele precisa ter uma pessoa como você, assim, para conseguir orientar. Olha, pessoa, você pode reduzir a taxa se você fizer assim, assado, se você trabalhar dessa forma, se aumentar a capacidade, enfim, são esses 3 pontos. Tem mais algum? E eu trabalho muito junto com o pessoal do gerenciamento de risco. Então, uma gerenciadora de risco, por exemplo. Por quê? A gerenciadora de risco vai ajudar ele a cuidar contra o roubo. Vai monitorar esse veículo, vai criar um plano de gerenciamento de risco para esse veículo. Olha, qual é a sua rota? Puxa, essa rota aí, pelo histórico que a gente tem, é uma rota perigosa. Então, eu acho importante colocar, de repente, uma escolta armada. Então, vai ajudar nessa prevenção. Porque tem coisas que a gente presta consultoria até para o transportador. Porque ele não conhece quem ele procura, o que ele tem que fazer para cuidar,
para fazer essas ações e evitar o sinistro. Então, tem que ter uma gerenciadora de risco, um consultor de risco ali com você, tem que ter um corretor que conhece sobre o seguro de transporte, né? São consultores que vão lá ajudar o transportador a cuidar dessa sinistralidade. Bacana, você me deu mais uma informação aqui, né? Que é extremamente importante você conhecer a pessoa que você está contratando, né? Como corretora ali de seguro. Muitas vezes a gente vê na internet, você dá uma gugada lá e aparece, cote seu seguro. Você bota uns valores e aí vem um preço. Mas isso não vai, assim, totalmente ao contrário do que você está me falando aí. Porque não é o preço. Ali a melhor forma de você fazer o seguro e quais os seguros em cada fase da transportadora. Né? Se ela está começando, se ela está crescendo, se ela já está grande. Essa é a informação que eu captei da sua fala. É isso mesmo? É isso mesmo. Perfeito. Muito bacana. Mesmo. Que interessante. E ali, Sibeli, a gente está falando aí de carga, de transporte, né? de vários tipos de seguro, mas do caminhão, da carga ali, que são os custos inerentes ali à operação, né? E a gente sabe que o ramo de seguro também ampliou para outras áreas, né? Você pode explicar um pouquinho sobre os outros tipos, né? Seguro saúde, os outros tipos de seguro que você trabalha com os transportadores? Então, vamos supor que o transportador, ele começou lá com uma Fiorino, um carro, tal, e de repente ele precisa de um armazém para fazer um cross-docking, para fazer uma consolidação de carga, ou ele começa a ganhar cliente também de armazenagem, começa a armazenar o produto do cliente, porque ele vai fazer, o cliente de repente vai, você deu exemplo do supermercado, olha, armazena aqui porque o supermercado está cheio, eu preciso de também um contrato de armazenagem e tal. Então, tem o seguro do seu local de risco. E que esse seguro a gente chama de property, né? Seguro empresarial. O que é isso? Cobre o seu local. Então, se der algum incêndio, raio, explosão, alagamento, alguma coisa danificar o seu ambiente de trabalho, esse seguro também cobre. E se você tiver um armazém, tem o seguro para as mercadorias que estão ali armazenadas. Dentro do seguro de transporte, geralmente, eles cobrem a parte do cross-dock, que fica ali até 15, tem cliente que até a gente conseguiu uma cobertura estendida para 30 dias, né, dependendo da operação, geralmente cobre. Mas se precisar entrar como uma nota de armazenagem e ficar lá a mercadoria armazenagem, aí já é outro seguro. Aí precisa do seguro de armazém. Precisa o seguro para carga armazenada. Então, já é outro seguro. Outro tipo de seguro que a gente oferece para os transportadores é aquele transportador que participa, às vezes, de bids, né? E na hora de, eu ganhei um bid e eles estão me exigindo um seguro garantia, né? Que é eu vou garantir que você vai cumprir este contrato, que chama garantia contratual, garantia de performance. A Impactare tem um time ali especializado, porque é um tipo de seguro que os corretores que, de repente, estão acostumados com varejo, seguro de auto, vida, residência, não conhecem, não sabem fazer, porque a gente precisa analisar DRE, precisa do contrato. Então, é um seguro um pouquinho diferenciado que a Impactare oferece para os transportadores. Então, tem o seguro garantia. Aí, o transportador cresceu e quer alugar um armazém, porque ele vai começar a fazer armazenagem. E, para ele alugar esse armazém, ele precisa de um seguro fiança locatícia. Também oferecemos esse seguro fiança locatícia. Aí, o transportador está crescendo, começa a contratar funcionários. E, para contratar e reter funcionários, ele precisa dar bons benefícios. Aí vem um plano de saúde. Às vezes, o transportador fala assim, mas esse plano de saúde está caro, eu não consigo ainda bancar, eu sou pequeno, estou crescendo. Aí a gente tem algumas opções, como um plano odontológico, que é super baratinho, já é um benefício. E tem também a teleconsulta, né? Que é também bem baratinho e onde hoje um dos nossos grandes parceiros é Estar Bem.
Então, ela é um aplicativo que vai no celular do colaborador, tem todas as especialidades, ele agenda lá a sua consulta pelo celular, faz a consulta, eles mandam pedido de exame, pedido de receita médica, tem desconto em farmácia, desconto em laboratório para fazer. Então, às vezes, um valor bem pequeno que o transportador faz e já tem um benefício para ele reter aquele colaborador. Essa questão da telemedicina é fantástico, principalmente para o motorista. Principalmente. Muitas vezes ele não se cuida, ele não tem tempo, ele está sempre viajando, está sempre na rua. E quando você faz um agendamento por aplicativo, ele pode fazer a consulta da onde ele estiver. Do posto de gasolina, do próprio caminhão, ele para no acostamento, ele para em algum lugar e faz a consulta ali, não perde a viagem, não perde o tempo e consegue cuidar da saúde, né? Exatamente. Não, para o motorista, as transportadoras estão adorando a contratação dessa, porque é bem o que você falou, onde eles estiverem, eles têm um atendimento, eles podem fazer a consulta, e é um tipo de plano que você pode estender a família toda. Então, ele sabe que ele pode ter todos esses cuidados, como a esposa, os filhos, né? Dá para estender para a família toda. E, às vezes, o transportador fala assim, já veio o transportador que falou, eu quero fazer, só que, por exemplo, a gente deu uma cotação de um plano de saúde de R$150 por vida. Só que R$150 para mim é muito para eu pagar para todos os funcionários. Bom, então uma opção que é, fornece o seu CNPJ, contribui com uma porcentagem, o valor que você pode, e oferece para os colaboradores. Porque, às vezes, o colaborador vai cotar um seguro individual, não é menos de R$300, por exemplo. Para ele pagar R$70 a metade, ou R$100, para ele vale a pena. Então, o colaborador também vê isso como um benefício. E aí a gente faz essas simulações. Fala, transportador, olha, e às vezes eles começam pagando uma porcentagem, na medida que vão crescendo, eles vão aumentando essa porcentagem até eles falarem, olha, agora eu consigo bancar 100%, dar de fato esse benefício, porque já estou num patamar que melhorou minha receita, por exemplo. E esse benefício, ele retém colaborador? Qual é o impacto de ele ter um benefício? A gente está muito próximo. Na Impactar, a gente tem uma barra lá que é um time só focado para benefícios. E eles atendem, eles com o RH. É muito focado. E o RH, quais são as reclamações do RH do transportador, né? Olha, o meu funcionário saiu por R$100 de diferença, mas o que pegou? Porque a outra transportadora está oferecendo um plano de saúde e aqui eu não tenho. Então, ele ajuda a reter e a reduzir o turnover da transportadora. E tá fácil conseguir motorista, né? Então. Agora imagina o motorista, né, falando assim, olha que legal, aqui eles dão essa opção para mim e para minha família. Porque às vezes você sai, né, o motorista sai para trabalhar, fica lá em viagem fora, e a preocupação, ele quer voltar para quem? Para a família, né? E ele quer saber que ele está lá viajando, mas que a família está sendo assistida, tem se tiver algum problema, tem ali tem onde uma recorrer. assistência onde recorrer. Então, é uma tranquilidade. Ele está na estrada mais tranquilo, sabendo que a família está sendo cuidada. E como a gente fala, né? Você como empresária, a gente tem uma empresa e a empresa não é só você obter lucros, né? Você tem a parte social, você tem a parte que você faz parte de um ecossistema em que tudo gira em volta disso. Então, as empresas recolhem os impostos para serem utilizados na sociedade. A gente paga os colaboradores, né? As empresas pagam os colaboradores e eles utilizam aquilo na própria região, fomentando a economia. Então, o impacto de uma empresa é muito mais, né, do que o lucro que ela gera para os empresários, né? Acho que esse olhar faz a diferença também, né? Faz. Eu vejo muito como propósito, né?
assim, na Impactare, por exemplo, o propósito dela não é só me dar lucro. Não é? Isso, para mim, eu sempre falei para a Thaís, falei, dinheiro é consequência. Não é lógico, a gente busca, lógico, tem que dar lucro, senão vamos abrir uma instituição filantrópica, tal, não é isso. A gente tem uma empresa, tem que lucrar. Mas é muito mais do que isso. É impactar a vida das pessoas, é impactar as empresas, os nossos clientes, aqueles que estão ao nosso redor. E quem está ao nosso redor não é só o nosso cliente, é a nossa equipe, são os nossos funcionários, a equipe, é a família deles. Então, tem esse impacto, né? Tem um propósito maior aí de contribuir com a sociedade, né? A gente conversa aqui internamente, tem alguns vídeos no canal que a gente coloca, falando sobre essa questão da mentalidade empreendedora, né? O lucro, ok, é extremamente... A empresa não vive sem lucro, tem que dar lucro e tem que dar muito lucro. Agora, para que você consiga isso, você tem que ter uma mentalidade empreendedora, sabendo que você precisa dos colaboradores, você precisa de ter pessoas... as melhores pessoas, que você precisa reter essas pessoas, você precisa do governo, você precisa das entidades. Então, você ser empresário com a mentalidade empreendedora é ter ali vários recursos desses na mão e trabalhar da melhor forma e obter o melhor resultado, o melhor lucro, oferecendo isso também para o seu cliente, porque o cliente vai perceber e ele vai dar valor se você fizer um bom trabalho. Se você faz um bom... Por exemplo, a gente fala de transportadora dia e noite, né? De logística, de transporte. Então, a informação da entrega, se você manda a informação da entrega rápido para o seu cliente, tem disponível ali os conhecimentos mais rapidamente, calcula certinho os conhecimentos. Se o cliente enxerga isso, se o cliente enxerga o seu colaborador como uma extensão da sua empresa, assim, enxerga o seu motorista como uma extensão da sua empresa, ele vai preferir a sua empresa a um outro um pouco mais em conta, porque ele vai estar com a empresa segura, com confiança, que tem toda a segurança, que tem todos os seguros, ou seja, que presta um melhor serviço. Então, pelo que a gente está conversando aqui, o seguro, né, tanto o seguro de mercadoria, dos depósitos, dos veículos e tal, quanto os seguros para benefício dos colaboradores, vão impactar positivamente lá para o cliente final. Para quem está contratando a transportadora, né? E isso que você falou é uma certa empatia, né, que você vai criando com o transportador, né? Ontem mesmo eu conversando com a nossa coordenadora operacional, a Eti, e a gente faz, todo mês a gente faz um checklist, né? Um checkpoint, que a gente chama de um feedback daquele mês, e no começo do feedback é o alinhamento dos valores da Impactare com os valores do colaborador, né? E foi muito engraçado quando a gente estava falando da contribuição, né, do amor pelo que faz, que a contribuição é um valor muito forte da Impactare. Ela falando, então, se eu vejo isso na empatia. Então, quando o cliente liga, o sinistro, né, um terceiro do nosso cliente, a gente atende os terceiros dos nossos clientes, ligam para a Impactare, olha, o seu cliente bateu no meu carro, ele me deu aqui o seu contato. E a gente se coloca no lugar dele e quer responder rápido esse terceiro, quer responder rápido esse sinistro, atender logo, porque a gente se coloca naquela posição que ele está sofrendo, que ele foi danificado. Então, tem essa empatia, eles sentem isso, né? E a contribuição, o amor pelo que faz a gente ter essa empatia com o cliente, e o cliente volta. É a mesma coisa do transportador, né? Fideliza, né? Fideliza. É muito, muito interessante. Quando a gente liga para algumas empresas e aí é mal atendido, a gente reclama para 100 pessoas. E quando a gente liga para uma pessoa, para uma empresa e é muito bem atendido, a gente é impactado também e a gente fala para 10 pessoas.
Então, olha só, é importante você ter bons colaboradores para atender o cliente e principalmente o cliente do seu cliente, no caso do transporte, né? O cliente do seu cliente, para que ele esteja impactado positivamente, para não ter problemas de mercado, né? De divulgação de, né? Aquela a rádio peão, né? E, ao contrário, fazer disso um marketing. É assim, né? A gente que trabalha com serviço, você trabalha com serviço, transportador trabalha com serviço, grande parte dos clientes vem por indicação. Então, se você faz um bom serviço, a pessoa vai indicar. E quando a gente precisa de qualquer serviço, né? Você aí precisa de um funileiro, preciso de um pedreiro, preciso de um eletricista. Como você faz para descobrir? Ô, amigo, Você conhece alguém? você conhece alguém? Exatamente assim. Exatamente assim com seguro, exatamente assim com logística, transporte. E eles vão falar, né? Ah, nossa, tem uma transportadora que super me atendeu aqui, trabalha certinho, tem os seguros, é organizada. Então, todo esse pacote, né, de trabalhos, de serviços que a transportadora oferece, e a gente inclui isso dentro da organização da própria empresa ali, como fator de competitividade mesmo, de aumento de produtividade dos seus colaboradores, né? Um benefício como essa questão do plano de saúde, odontológico, e até outros benefícios que possam existir dentro da transportadora, como uma ferramenta de produtividade, de você aumentar ali o resultado da empresa. Muitas vezes você consegue reduzir custo. Às vezes a pessoa está imaginando que vai gastar mais, né? Porque vai vir um valorzinho a mais numa fatura, só que pode estar reduzindo um monte de outras coisas. Um monte. O turnover. Quanto a gente gasta com troca de colaborador? Tem que treinar tudo de novo, tem que alinhar tudo de novo aos seus valores. Às vezes, o treinamento tanto técnico, né, como comportamental, aí gasta para uniforme, quem fornece, enfim, né? Eu acho que esses custos que às vezes o transportador não coloca no papel é muito maior do que você dar lá aquele benefício. Exatamente. E para isso tudo ele precisa ter um controle eficiente, né, dentro da transportadora, precisa saber com que ele está gastando, né? Principalmente o pessoal que está crescendo, muitas vezes ele começa ali com uma planilha eletrônica, né, e no papel, fazendo os controles, eu estou gastando com seguro, estou gastando com caminhão, com combustível, com motorista, ali meio assim manual. Conforme ele vai crescendo, ele precisa ter um controle eficiente, né? Ele precisa ter ali uma gestão um pouco melhor, para conseguir enxergar esse tipo de coisa. Como o seguro vai colaborar com isso, como o benefício para o colaborador vai colaborar com isso, né? Vai fazer a empresa dele crescer. Uhum. E eu vejo, né, alguns transportadores, a gente começou com eles quando eles eram pequenininhos e hoje são enormes. E como isso é importante, né? Porque às vezes fala, eu sou pequeno, então, eu não preciso investir num sistema, não preciso, né? Deixa aqui. Mas, de repente, vai crescendo e não vai tendo a visibilidade do... não estou tendo resultado. Não tem, porque não tem o controle, não tem essa gestão. Não... Então, a gente enxerga que o controle dos custos, os controles de resultado, o controle de sinistralidade, o controle de quanto você está gastando... é muito importante. Quanto antes você começar, mais fácil vai ser. Porque eu já vi alguns transportadores, depois que já tem um certo tamanho, querer colocar, a gente dá um trabalho, lançar tudo, começar tudo do começo, aí não tem histórico para você comparar o que está acontecendo, porque mudou, porque o resultado mudou. Então, quanto antes você começa já alimentando esse histórico, é igual o seguro, né? Quanto antes você lá contratar a sua pólice, fazendo esse histórico de renovações sem sinistro, mais condições você vai ter ali na frente. Algumas preocupações que você elimina antecipadamente e você tem tempo para crescer.
Você tem tempo para atender o seu cliente, ao invés de, por exemplo, se ele não fez um PGR corretamente, né, ele vai obrigatoriamente ter que ter tempo para resolver a situação, se acontecer alguma coisa ali, né? Agora, se ele fez tudo certinho, ele já está mais tranquilo. Então, já tem alguém cuidando daquilo para ele, e ele vai ter mais energia, mais foco em trazer os resultados para a empresa. Ele sai do apagar o fogo, né? Porque às vezes só não cuida do pré, então é só apagando fogo. Tá ali trabalhando no apagando fogo. Ele sai desse papel e vem para a prevenção, que é o planejamento, né? É muito bacana, né? Legal, Cibele. Olha, a gente está aqui conversando há bastante tempo e eu queria que você divulgasse um pouquinho, falasse um pouquinho como as pessoas encontram você para fazer seguro com você, para pelo menos cotar a sua empresa, entender, né, o seu trabalho. Sim, então, quem quiser entrar em contato com a gente, o nosso site é www.impactareseguros.com.br, no LinkedIn e no Instagram é Impactare Seguros, e o nosso telefone é o DDD 11, né? 3673-3350. Nosso e-mail é comercial@impactare.com.br. Muito bacana, Cibele. E tem mais uma coisa, viu, transportador? Vou pedir para a Cibele aqui dar uma dica especial como empresária, como uma pessoa de 20 anos nesse ramo de transporte e logística, fazendo seguros lado a lado com o transportador. Vou pedir para ela dar uma dica para vocês. Agora sim, para você receber essa dica, clica aqui, né, no joinha, compartilhe o vídeo, é importante para o canal, é importante para você, para os seus amigos também, para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui, né, Cibele? E me diz aí, Cibele, qual que é a dica que você dá para o nosso pessoal? Seguinte, transportador, não basta só contratar o seguro. Porque se você só contrata o seguro e não vê quais são os documentos, o que a seguradora está exigindo para você receber caso venha um sinistro, você pode estar gastando e lá na frente, quando você realmente precisar, você pode não ter esse retorno. Por exemplo, se você contrata um seguro de carga e a seguradora exige um plano de gerenciamento de risco, que você cumpra esse plano e você não cumpre, você pode ter uma negativa. Se você contrata um seguro empresarial e lá exige que você tenha um AVCB e você não tem um AVCB, você pode ter uma negativa. Então, procure um consultor, alguém que te apoie nessa prevenção e nessa análise para que você tenha o seguro e, quando precisar, você tenha essa cobertura de seguros. E ainda consegue reduzir custos. Foi um prazer imenso recebê-la aqui, Cibele. Pode vir mais vezes. Muito obrigado pela presença, Cibele. Obrigada a você pelo convite. Foi ótimo, é uma honra aqui estar com vocês. Obrigado. Transportador, um abraço e até a próxima.